Olá, tudo bom? Meu nome é Júlia, eu sou terapeuta em Ayurveda e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre gestação, como o bebê se desenvolve ao longo de toda a gestação. Também a gente vai ver algumas dicas de como se manter saudável de acordo com a Ayurveda, né? Do início ao fim da gestação. Claro que por ser um momento extremamente delicado da vida da mulher, né, que a gente está gestando um novo ser, todas essas recomendações elas devem estar sempre alinhadas às recomendações do obstetra, do médico que essa mulher está vendo. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre gestação saudável, a gente tem que entender quais são os fatores que estão alinhados a essa gestação. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre gestação e entender o que é uma gestação saudável, a gente tem que entender quais são os componentes que estão envolvidos durante todo esse processo. O Ayurveda ele vai explicar isso de uma forma bastante lúdica. Então é dito que existem 4 componentes que estão dentro desse processo de gestação. E esses 4 componentes, eles são essenciais para a gente ter para começar, né? Para começar só para ter a concepção, então a concepção do feto ali, e depois eles vão ser essenciais para a gente manter a gestação saudável. Então eles são fatores que são muito importantes também para dizer se esse bebê vai ser saudável ou não. Esses 4 fatores, eles são então Ritu, Kshetra, Bidya e Ambo. 4 fatores. Então, o Ritu, o primeiro deles, né? O Ayurveda, como eu falei, ele explica isso de uma forma bem lúdica, comparando a uma plantação. Então, quais são os fatores necessários para a gente ter uma planta que ela cresça, se desenvolva apropriadamente e a gente possa colher os frutos dela mais na frente. Começando com o Ritu. Ritu é a estação. Então, uma planta, para a gente ter uma planta, por exemplo, que só pode ser plantada no verão, não adianta a gente plantar ela no inverno, né? Que ela não vai nascer, não vai germinar. Então, a gente precisa plantar a semente na estação certa. Depois a gente tem Kshetra. Kshetra, a tradução, né, de Kshetra do sânscrito para o português seria um campo, então um solo mesmo, né? Seria como se a gente precisasse ter um solo fértil. Então, um campo fértil, um solo fértil, né? Uma terra bem adubada, bem airada, para colocar essa sementinha. Depois nós temos Bidya, que nada mais é do que a própria semente, né? Também é um dos fatores necessários. E por último nós temos Ambo, que é a água. Então é essa água que vai ficar nutrindo esse solo depois que essa sementinha foi plantada. E assim a gente vai ter então o desenvolvimento dessa planta ou dessa plantação, né? Caso seja um solo, enfim, bastante grande. Como é que isso se relaciona então ao nosso corpo, ao nosso sistema reprodutivo? Para começar então com o Ritu. Ritu, essa estação, seria o nosso período fértil. Então toda mulher ela tem, né, um ciclo menstrual e uns 3 ou 4 dias desse ciclo menstrual ela tem o seu período fértil. Então é o período que ela ovula num dia e daí um dia e meio antes e um dia e meio depois da ovulação é considerado o período fértil dessa mulher. Então durante essa estação, né, durante esse período fértil, é um momento adequado para a concepção. Não adianta tentar engravidar antes do período fértil, depois do período fértil, períodos que a mulher, né, não está com o óvulo pronto, maturado, pronto para ser inseminado. Então essa estação, né, algo bastante simples da gente entender. Para a mulher engravidar, precisa estar no período fértil. Depois nós temos Kshetra, que é o campo.
O campo seria comparado então ao nosso útero. Dentro do Ayurveda, a gente tem 28 doenças do sistema reprodutivo feminino. 8 delas são consideradas doenças menstruais, né, que a gente chama de Artavavyapads, e 20 delas são consideradas doenças do sistema em si. Então, são doenças mais estruturadas que já afetam a estrutura do nosso sistema reprodutivo, útero, trompas de Falópio, ovários e assim por diante, né, vagina. Essas 20 doenças, então, a gente chama de Yoni-Vyapads, que são doenças mais estruturais. Elas não são tão fisiológicas quanto as menstruais. Quando a gente está dizendo que a gente precisa ter um kshetra adequado, então um local adequado, significa que nosso útero, nosso sistema reprodutivo de forma completa, né, útero, trompas, ovários, vagina, nada disso pode ter doença. Na verdade, até pode acontecer da mulher engravidar com alguma doença menstrual ou com alguma doença vaginal, mas não é o cenário mais adequado para a gravidez vir 100%, né? Então, sempre que a gente tem alguma doença menstrual ou vaginal, isso pode ser um fator indicativo de que a mulher pode ter dificuldades de engravidar. A gente vê isso bastante comumente, né, na medicina moderna, na ginecologia moderna, quando eles falam que mulheres com endometriose, mulheres com síndrome do ovário policístico, todas essas têm dificuldade de engravidar. Algumas até conseguem, mas realmente têm dificuldade de engravidar. Aqui a gente já está falando de doenças bastante estruturadas, né, no sistema reprodutivo feminino. Mas o Ayurveda ele vai dizer que simples doenças menstruais, então, por exemplo, se a pessoa tem muita cólica, se ela tem, quando ela sangra com uma quantidade muito grande de sangue, ou se ela sangra muito pouco, né, durante a menstruação, essas já são consideradas doenças menstruais que podem vir a ser complicações durante a gravidez. Então, manter a saúde do sistema reprodutivo feminino é extremamente importante, né, para a gente conseguir ter uma boa concepção e uma concepção saudável. Depois nós temos Bidya, que seria a semente, e a semente nada mais é do que o óvulo no sistema reprodutivo feminino e o espermatozoide no sistema reprodutivo masculino. Então, quando a gente tem a união desses dois, né, a gente tem o zigoto, a formação do zigoto, que vai se fixar ali no nosso kshetra, no nosso campo, no nosso útero. E aí a gente vai ter o desenvolvimento do feto. No sistema reprodutivo masculino, então, a gente tem terapias específicas, né, para tratamento de esperma, de shukradato do homem. E no sistema reprodutivo feminino, o óvulo, ele é diretamente relacionado com a menstruação. Então, a gente vai verificar a saúde do óvulo, por exemplo, feminino, quando a gente identifica a saúde da menstruação da mulher. Como está essa menstruação feminina? A partir disso, a gente consegue identificar como está a saúde do óvulo. Se o óvulo está bem formado, se ele está afetado por algum dosha, alguma questão que vai causar desequilíbrio ou doença nesse óvulo. E por fim, nós temos Ambo, que é essa água, essa fonte de nutrição depois que a sementinha, né, foi fecundada ali no solo. Não adianta deixar o solo seco, que ela vai morrer mais pra frente. Então, basicamente, é a mesma coisa com o nosso corpo, né? Não adianta a gente ter a fecundação do óvulo e não seguir irrigando esse sistema, que seria através do endométrio, né? A formação do endométrio, ela num primeiro momento, a gente vai fixar o zigoto ali no endométrio, depois isso vai virar a placenta, que vai seguir irrigando todo o feto durante a gestação, alimentando o feto durante a gestação. E essa é uma das partes mais bonitas do Ayurveda que eu vejo, né? Porque a irrigação da placenta, do endométrio, ela acontece da seguinte forma. A gente tem
um primeiro tecido no nosso corpo, que a gente chama de iraçadato. Esse iraçadato, ele é o tecido, nada mais é do que o tecido que a gente compara, né, na medicina moderna com o plasma, que é basicamente aquilo que a gente utiliza para nutrir, lubrificar todos os outros tecidos e órgãos do nosso corpo. Então é um tecido nutritivo, essa é a função dele, é nutrir. O corpo feminino, ele transforma esse iraçadato em duas outras coisas. A primeira coisa, né, que a gente vai, no metabolismo desse tecido, que vai acontecer, vai ser que vai pegar esse tecido, metabolizar ele e levar ele para o nosso útero para a formação do endométrio. Então, a nossa menstruação, né, cíclica, ela é um resultado desse iraçadato. Esse tecido nutritivo, então, ele é nutrição pura, ele vai nutrir o nosso endométrio para que esse endométrio venha nutrir uma próxima vida quando acontecer a fecundação. Então, a gente vai ter nutrição do endométrio. Depois que o zigoto se instalou, a gente vai começar a produção da placenta, né? Que esse endométrio, ele existe uma forma da fisiologia do Ayurveda, né? Da gente explicar o que acontece com o endométrio. Vou falar de uma forma bem simples, mas o endométrio ele se desloca para cima e vira quase como uma capa protetora. E ele começa a ficar mais sólido, então ele começa a virar um novo órgão, que é a placenta. E esse nosso iraçadato, ele vai seguir nutrindo a placenta durante toda a gestação e essa placenta vai seguir nutrindo o feto. Então, o nosso primeiro tecido nutritivo vai virar um subtecido que vai ser a nutrição para esse novo ser que a gente está gestando. E daí depois que acontece o parto, esse mesmo tecido nutritivo, ele vai virar o estânia, que é o leite materno, que também vai seguir nutrindo esse ser agora já fora do corpo, né? Então, essa é uma transformação linda do corpo humano, que eu vejo a partir dessa visão do Ayurveda, que a gente tem um tecido nutritivo que vai nutrir todo o nosso corpo, e esse mesmo tecido nutritivo, ele vai nutrir um outro ser dentro e fora do nosso corpo, depois, né, durante a gestação e depois do parto. Bom, esses são os 4 fatores, né? Ritu, estação, Kshetra, campo, Bija, semente e Angu, água ou nutrição. Se a gente tem qualquer erro, qualquer desequilíbrio, qualquer vício em qualquer um desses 4 fatores, daí a gente pode ter ou a não concepção, né? Qualquer desequilíbrio num desses 4 fatores vão ser responsabilidade de uma não concepção, da mulher ter dificuldade em engravidar, ou então podem ser responsáveis depois para a gente vir a ter um vício no feto, né? Algum desequilíbrio no feto ao longo da gravidez ou alguma doença gestacional. Então é muito importante, é um dos motivos pelos quais o Ayurveda ele presta muita atenção na preparação para essa gravidez, que é para a mulher ela ter uma gravidez saudável já do início ao fim. Então, o Ayurveda ele sempre aconselha que a gente se prepare, tenha já um corpo muito saudável antes da gravidez, porque isso já vai definir metade do caminho. Vai definir qual é a qualidade da semente, qual é a qualidade do óvulo e do esperma, qual é a qualidade do campo, né, do útero que essa mulher esse espaço em que a mulher vai gestar, né? Então a qualidade do útero é extremamente importante. E também a estação, né, que é um fator básico. A mulher está no período ovulatório, no período fértil, durante a relação sexual, né, para conseguir conceber. E daí a nutrição, ela vem durante todo o período da gestação
para que esse feto, né, ele siga saudável durante todo esse período, para que não aconteça nenhuma doença ao longo do caminho. Então é algo relacionado com a manutenção dessa gestação. Quando a gente tem adequação de todos esses fatores, então tá tudo certinho, tá no período fértil, tá com o esperma e o óvulo saudáveis, tá com o sistema reprodutivo feminino saudável. A mulher, então, a mulher tá bem nutrida, ela tá conseguindo nutrir já no início da formação do feto, a gente tem a formação de garba. Bom, os acharyas, eles vão definir esse garba, esse feto, como a união do zigoto, que é o óvulo fecundado com espermatozoide, com a alma. Então, eu vou abrir um parênteses daqui a pouco, tá? Mas o Ayurveda, ele acredita em reencarnações, então eu já falo sobre esse parênteses em breve, só pra gente explicar aqui o que é esse garba. Então, nós temos o zigoto com a alma, com Ashta Prakruti, que são os 8 fatores causais da natureza, né, da natureza causal, e Shodashavikaras, que também são responsáveis pela formação tanto do universo quanto do ser humano, mas são 16 fatores que são resultado de Ashta Prakruti, dessas 8 causas da natureza. Isso tudo, né, Ashta Prakruti mais Shodashavikaras, eles vão formar o que a gente chama dos 24 tátuas. E aqui eu vou abrir esse parênteses. Quando a gente está falando de tátuas, nesses 24 tátuas específicos, a gente está falando dos 24 elementos sutis da criação. Esses elementos sutis da criação, eles são relacionados à formação do universo, e aqui o Ayurveda ele vai trazer outra explicação que eu acho lindíssima, que é: todo ser vivo é um reflexo do universo. Então, tudo que existe aqui, que a gente conhece de físico, de sólido, né, seja vivo ou não vivo, vai ser um reflexo desse universo. A diferença dos seres vivos para os seres não vivos seria daí a existência dessa alma, dessa descendência do que a gente traduz como alma, né? Que o Ayurveda ele vai chamar de Atma. Então a gente tem aqui uma teoria de formação do universo que vai ser exatamente igual à teoria da formação do novo ser. Então eu vou explicar um pouquinho o que são esses 24 elementos. A gente tem um Mula Prakruti, que é a raiz da natureza. Essa raiz da natureza, ela é não manifestada, então a gente não tem conhecimento sobre ela. Essa raiz da natureza a gente pode dividir dentro da filosofia Sankhya, né, que é da onde a gente retira essa teoria de formação de acordo com a Ayurveda, de formação do universo. A gente pode dividir ela entre Prakruti e Purusha. Prakruti é a natureza, é tudo aquilo que tem todos os componentes para formar absolutamente tudo que existe no universo, mas não tem energia para que esses componentes se unam e consiga formar todo o resto que existe no universo. Então a gente tem algo que é imóvel, que é a Prakruti, que é essa natureza, mas que tem tudo que precisa ali dentro. E daí a gente tem Purusha. Purusha vai ser essa energia que vai causar essa fricção na natureza e vai fazer com que os elementos que a gente tem ali dentro, eles consigam se unir e formar o restante do universo. Então esses elementos, né, da raiz da natureza, né, que são Prakruti e Purusha, eles vão fazer essa fricção, vão se unir para formar todo o restante. E a partir deles, então, vai surgir Buddhi. Buddhi, ou Mahat, seria o intelecto primordial. Então, é aquela
parte da consciência que a gente tem, né, que está mais próximo com conhecimentos universais. São aquela parte da nossa consciência que sabe absolutamente tudo que é certo, tudo que é errado, né, sem precisar ter um conhecimento externo. A gente chamaria isso de um intelecto primordial ou uma consciência superior. De Buda, então, vai surgir o Ahankara, que é essa parte que vai fazer com que as coisas sejam individuais. Então, a gente traduz como ego, né, o Ahankara, mas na verdade nada mais é do que o senso de separação. Então, é aquilo que faz com que eu acredite que eu não sou a mesa, que eu não sou essa planta, que eu não sou você, né? Que eu sou diferente das outras coisas. Então, esse senso de individualidade, de separação. De Ahankara, a gente vai ter o surgimento dos Panchatanmatras, que são a raiz das sensações. Então, por exemplo, eu tenho 5 órgãos de sentido, né? Que são a audição, né? O órgão da audição, o órgão do tato, o órgão da visão, o órgão do sabor e o órgão do cheiro. Esses 5 órgãos de sentido, eles vão receber essa sensação sutil, que são o som, o tato, a visão, o paladar e o cheiro. Essas sensações sutis, elas estão presentes no universo. Então, a gente chama elas de Panchatanmatras, as 5 raízes das sensações. E esses são todos os efeitos, aquilo que a gente chama de Ashta Prakruti, que são os 8 fatores causativos, né, da natureza. Depois a gente vai ter o Shodashavikaras. E os Shodashavikaras, eles já vão ser mais grosseiros, então eles vão ser mais físicos, que vão ser os 5 órgãos dos sentidos, aqueles que a gente utiliza para entender, né, todos os Panchatanmatras que eu acabei de falar. Cada órgão de sentido vai ter um órgão de ação respectivo. Então, a gente vai ter esses órgãos de ação que vão ser o órgão da fala, né, que seria a língua, basicamente. O órgão que vai segurar as coisas, que vai ser as mãos. O órgão que vai caminhar, que vai nos movimentar, que vão ser os pés. O órgão excretor e o órgão sexual. Então, a gente tem 5 órgãos de ação, que vão fazer ações. E tanto os órgãos de sentido quanto os órgãos de ação, cada um deles vai ter o seu respectivo Mahabhuta. Mahabhuta é aquilo, né? Maha significa grande, Bhuta, elemento. Aqui a gente vai ter então o surgimento dos 5 elementos, que a gente diz que são aqueles que vão formar todas as coisas físicas que a gente consegue tocar, segurar, né? Que nos adoecem, que é aquilo que a gente utiliza para equilibrar o corpo dentro do Ayurveda. Esses 5 Mahabhutas, então, eles começam do sutil para o grosseiro, que são Akash, que é o espaço ou éter, Vayu, que é o ar, Tejas, que é o fogo, Jala, que é a água, e Prithvi, que é a terra. Bom, eles são grandes elementos, mas a gente tenta não traduzir eles diretamente como espaço, ar, fogo, água e terra, porque eles não são esses elementos na forma física, eles são esses elementos na sua forma extremamente sutil. Então, quando a gente fala espaço na sua forma sutil, água na sua forma sutil, a gente está dizendo que é a composição atômica desses elementos. Então, por exemplo, a água é na sua forma indivisível, e essa água, esse elemento na sua forma atômica, né, nessa forma molecular, eles vão se unir uns com os outros e formar coisas que são físicas. Ou seja, é basicamente como se a gente tivesse uma estrutura
molecular desses 5 elementos, que vão se unir de formas diferentes e formar estruturas físicas diferentes. Essas estruturas físicas formadas pelos Panchamahabhutas, elas vão formar absolutamente tudo que existe no universo e também o nosso corpo. Então é dito que o mesmo processo de criação do universo é exatamente o mesmo processo de criação do ser humano, só que numa forma micro. Então, o universo é a formação macro e o ser humano é a formação micro. Passam pelo mesmo processo de evolução com a união dos mesmos fatores causativos, só que vão se desenvolver de uma forma um pouquinho diferente. Então, nós somos um reflexo do universo. Somado a tudo isso, então, né, como os acharyas tinham falado, a gente tem a união de Atma. Atma é essa porção que a gente chama de alma, né, que ela vai descender de uma alma universal. Então, a gente tem basicamente uma consciência universal, uma alma universal, e uma partezinha dessa alma, ela vai descender, e daí vai ser também um dos fatores causativos do ser humano. Então, como eu falei antes, né, o Ayurveda, ele é uma ciência, e é uma ciência que é embasada em várias filosofias hindus. O que são essas filosofias hindus? Elas não são apenas filosofias, no caso, filosofias religiosas ou que trazem questões muito filosóficas ou religiosas. Tem também, mas elas também têm teorias científicas que embasam todos os seus conceitos. E é dessas teorias científicas que o Ayurveda traz boa parte do seu embasamento. A partir dessas teorias científicas, o Ayurveda ele, inclusive vai comprovar a existência da alma. Então, nem todo mundo que segue a Ayurveda precisa seguir uma religião específica ou acreditar em reencarnação, mas é algo que o Ayurveda traz, está ali para acaso de conhecimento. Se tu não acreditar nessas questões, também não precisa, o Ayurveda ainda assim ele vai te fazer muito bem em questões de saúde, tá? Tu pode seguir várias outras questões do Ayurveda relacionadas à saúde, que ainda assim vai te fazer muito bem. Então, dentro dessas teorias, o Ayurveda ele vai dizer, sim, existe uma alma, e essa alma ela vai descender para o corpo, e junto com isso, ela também vai ser responsável por várias questões de saúde ou de doença no teu corpo. Então, fora aqueles 4 fatores que a gente falou, que são fatores físicos que a gente tem controle, a gente ainda vai ter um fator que a gente não vai ter controle, que pode influenciar toda a tua vida e toda a relação de doença e saúde do teu corpo, que seria a alma. Esse Garba, então, que a gente estava falando até agora, da formação dele de acordo, né, com a evolução do universo, que é exatamente a mesma, a gente tem os mesmos fatores causativos no ser humano. Esse Garba ele vai ser formado pelos 5 Mahabhutas, mais a união com a alma, né, quando a gente está falando de uma forma mais física. Assim como no processo de criação, o primeiro Mahabhuta, o primeiro elemento criado foi Akash, que é o elemento mais sutil, que é o espaço ou o éter, da mesma forma a gente já tem a presença desse espaço éter antes da formação do feto. Então ele é o primeiro lugar, que é o espaço onde o bebê, esse feto, vai crescer. E daí depois a gente vai ter o envolvimento dos outros 4 Mahabhutas, que são o ar, o fogo, a água e a terra. E esses outros 4 Mahabhutas, eles vão vir de elementos físicos. Então, do pai através do esperma, da mãe através do óvulo, da nutrição através da alimentação da mãe ao longo da gestação e também da alma.
que, como eu falei, né, a alma também pode ser um fator causativo. Ela vai determinar algumas características específicas do ser humano das quais a gente não tem um controle, né? Os outros fatores a gente até consegue controlar. Então, a partir daí a gente vai definir, vai definir a natureza desse ser que a gente está gestando, né? Então, vai ser um ser que vai ter uma constituição mais de terra, mais de água, vai ser um ser que ele vai ter uma constituição mais sutil, então vai envolver mais ar. É a partir dessa formação toda que a gente consegue definir a natureza do ser. Quando isso acontece, quando a gente tem a concepção, a gente chama a mulher de Dalhidrine. Dalhidrine significa aquela que tem 2 corações. Então, a partir do momento que a gente tem a concepção, que a gente tem, né, uma gestante com 2 corações no seu corpo, a gente começa a ter sintomas específicos de gestação. Então, são processos fisiológicos naturais pelos quais a mulher ela vai passar, que vão acontecer nesse momento da gestação, tá? Como acontecem vários processos fisiológicos no momento da gestação, então a gente tinha uma movimentação natural para baixo que eliminava o sangue menstrual, a concepção bloqueou essa movimentação natural para baixo, então era um movimento que a gente tinha naturalmente, um processo fisiológico, né, que a gente chama de Apanavayu no Ayurveda. Esse Apanavayu, ele inverte o seu movimento, então ao invés dele ir para baixo, agora ele está indo para cima. Isso naturalmente veio com alguns sintomas, daqueles que a gente mais conhece, né, que toda mulher, quando fica enjoada, vomitando, a gente fala, ih, tá grávida. Brincadeiras à parte, mas é um dos sintomas mais naturais que acontece. Então, que é exatamente, ele é causado por essa inversão desse movimento. Então, a gente tinha um movimento para baixo, agora a gente tem um movimento, ele inverteu, e até que ele volte a naturalizar, a mulher, ela sente, então, esses sintomas do início da gestação. E esses sintomas do início da gestação, então, vão ser cansaço, fadiga, dores, né, nas pernas, cansaço nos membros, tremores vaginais, náusea, vômito, crescimento de pelos finos no corpo. A mulher, ela pode ter aversão a cheiros, ela pode ter uma salivação excessiva, perda de apetite, ausência de menstruação, com certeza vai acontecer, né? Algumas mulheres menstruam, mas isso não seria um sintoma natural, né? Pode acontecer, e pode ser saudável ainda, mas não é a ausência da menstruação, né? É o sintoma que mais naturalmente acontece nesse momento. Então, esses são alguns dos sintomas do início da gestação. E daí a gente vai ter questões relacionadas ao desenvolvimento do feto, com os sintomas na gestante, que a gente pode dar uma correlação. Então, no primeiro mês, a gente tem a formação do embrião como uma massa gelatinosa, né? Ele ainda não tem uma forma específica. No segundo mês, esse embrião ele começa a virar uma massa um pouquinho mais sólida, porque ele começa a sofrer ação dos doshas no corpo da mulher. Então esses doshas eles vão começar a fazer o metabolismo, né, que a gente sabe que vai aumentando de tamanho, formando uma massa um pouquinho mais sólida. E no terceiro mês, a gente vai ter então a formação dos tocos, né? Dos 5 tocos. Então, antes era só uma massa sólida, redondinha. E daí, depois, o bebê ele começa a ter a formação dos membros, que são a cabeça, braços e pernas, os 5 tocos. Então, ele começa a ficar um pouquinho mais visível na forma como a gente identifica, né, seres humanos.
Durante esse primeiro trimestre, então, é quando acontece esses sintomas que a gente acabou de falar, sintomas de início da gestação, que a gente tem as náuseas, que a gente tem perda de apetite, hipersalivação, crescimento de pelos finos no corpo. Então, são sintomas da gestação. A partir do 4º mês, o bebê ele vai ter todas as formas do seu corpo mais subdivididas, então ele começa a ter, a gente começa a identificar o que é um órgão, o que é outro, né? O que é braço, o que é perna, fica tudo realmente bem subdivididozinho. E daí a gente tem a manifestação de Chetana, ou seja, a gente tem manifestações de vida nesse bebê. Ele começa a ter consciência própria. E nesse momento, a gestante começa a sentir mais peso no corpo porque o bebê está se desenvolvendo. Mas aqui o que é interessante? A gente tem manifestação do feto como uma consciência própria. A partir do 4º mês, porque o feto já tem consciência, ele vai querer experimentar o mundo através da mãe. Então ele vai trazer desejos, aquelas coisas loucas que toda grávida tem, nem toda, né, mas boa parte das grávidas tem desejos. Esses desejos eles são da alma do feto, não são da mãe, são do bebê mesmo. E é dito, o Ayurveda diz que toda mãe deve seguir os desejos para ter uma gestação saudável. Então, claro, né, identificar o que é desejo mesmo, né, e o que é uma vontade de comer só por comer. Também não pode abusar dessas questões. Mas, por exemplo, quando a mulher tem um desejo por uma coisa muito doida, que ela nunca imaginou que ela ia comer na vida, esse desejo ele vem do feto, não vem da mãe. É o bebê querendo experimentar o mundo através do olhar da mãe. Então, provar, cheirar, tocar, ouvir sons legais, né? Essa parte é muito interessante, de acordo com a Ayurveda. A partir do 5º mês, a gente tem um maior desenvolvimento mental do feto e também a gente vai ter um aumento de massa muscular e de tecido sanguíneo dentro desse feto, né? A partir do 5º mês, então, como a gente tem uma formação mais sólida mesmo de tecido, de músculo do feto, do bebê, boa parte da nutrição que a mãe consome, ela vai direto para o bebê. Então, o Ayurveda ele diz que a mãe, a partir do 5º mês, ela começa a ficar mais magra e ela começa a ficar mais fraca, que é porque toda a nutrição que ela come, ela vai direto, né, aquele Rasa Dhatu que a gente tinha, ele para de nutrir o nosso corpo feminino e começa a nutrir diretamente essa placenta. Então ela vai ficando mais fraca e mais magra. Aqui eu vou abrir outro parênteses, porque a gente sempre tem que levar em consideração a época em que isso foi escrito, tá? A época e o contexto socioeconômico. Então, naquela época, 5.000 anos atrás, né, o Ayurveda ele é mais antigo do que 5.000 anos, mas o primeiro registro escrito é de 5.000 anos atrás. Naquela época, eles não tinham acesso a alimentos que a gente tem hoje em dia, especificamente alimentos industrializados e ultraprocessados que a gente tem hoje em dia. Então, quando a gente está falando que a mãe ela fica cada vez mais magra e fraca, a gente tem que identificar o aspecto socioeconômico. Como naquela época a mãe provavelmente não tinha um acesso tão fácil que a gente tem a alimentos, não era só ir até o supermercado e comprar aquilo que ia nos nutrir da melhor forma, ela tinha acesso aos alimentos da época, então era aquilo, entendeu? Ela acabava ficando menos nutrida. Hoje em dia, a gente vai ter um cenário contrário. Então, a gente verifica principalmente mulheres que ganham muito peso durante a gestação, né?
Não é a regra, mas a gente consegue identificar isso de uma forma mais fácil, né? E claro, sempre com acompanhamento do obstetra, acompanhamento médico, a gente consegue verificar então se esse peso vai ser excessivo ou não para essa gestante. Mas daí eu só tô falando, né, abrir esse parênteses só para explicar por que o Ayurveda diz que a mulher ela vai ficando cada vez mais fraca e cada vez mais magra. É por causa dessa falta de acesso a alimentos que eles tinham antes. E aqui ela tá literalmente comendo por dois. Então, naquela época, como não tinha tanto fácil acesso à nutrição, boa parte da nutrição dela ia direto para a placenta, que era ali o principal, né, o principal processo fisiológico que está acontecendo no corpo dela, que é a nutrição desse bebê. E daí ela acabava ficando emagrecendo e enfraquecendo junto com a gestação. Fechando esse parênteses, então, a gente volta aqui ao desenvolvimento do feto. A partir do 6º mês, a gente tem um aumento de força do bebê e também uma coloração, né? O corpo dele ele começa a ficar mais coloridinho, coloração dos órgãos e assim por diante, né? E daí, novamente, a mãe ela vai ficando com a compleição cada vez mais feia, vai perdendo a compleição porque ela realmente não está recebendo nutrição, cada vez mais fraca e cada vez mais cansada a partir do 6º mês. No 7º mês a gente tem todas as subdivisões do feto, elas estão bem visíveis, então o feto ele já está mais maturado. Ele atinge uma maturidade em geral, né? A partir do 8º mês, a gente tem Ojas, que é uma energia vital que fica localizada no nosso coração. Não é uma energia vital, mas são gotas de vida, a gente pode dizer, né? Que a gente compara com a nossa imunidade. É dito que todo mundo nasce com 8 Ojas, 8 gotas de Ojas no nosso corpo. E fora essas 8 gotas de Ojas que a gente tem Ojas, que é essa imunidade, no nosso sistema imunológico, a gente pode chamar assim, que ele vai ser responsável que a gente vai criar através da manutenção dos nossos tecidos. Então, comendo bem, tendo uma boa rotina, a gente vai criando o nosso sistema imunológico, né? Mas para isso a gente tem 8 gotas. No 8º mês de vida do bebê, né, intrauterina, esse Ojas ele fica instável. Então, é considerado que o bebê que nasce a partir de 8 meses, ele nasce um pouquinho mais sensível e ele precisa ter cuidados maiores do que um bebê que nasce no 9º mês, é claro, né? E no 7º mês também. Então, o bebê que nasce no 8º mês, o Ayurveda ele considera ele extremamente sensível por causa dessa instabilidade de Ojas que acontece durante a gestação. E no 9º mês, daí a gente já vai ter atividades mais aparentes do bebê, porque o bebê ele já está pronto para nascer, né, a partir do 9º mês. O Ayurveda ele não tem um período gestacional exato, ele diz que a partir do 9º mês está pronto para nascer, mas alguns acharyas dizem que essa gestação ela pode ir até 12 meses, tá? Não temos registros científicos relacionados a isso, mas basicamente eles estão dizendo que o bebê vai nascer quando ele estiver pronto. Então, não necessariamente isso seria no 9º mês. Aqui, né, a gente sempre vai seguir aquilo que está mais... evidências mais científicas relacionadas mais à medicina moderna, porque, enfim, não temos registros de evidências de gestações de 12 meses. Até 12 meses, né? Então, também aqui são algumas questões que a gente vai relevar. Quando a gente entende, então, todos esses processos da gestação, a gente tem algumas dicas que os acharyas vão trazer do que a gente deve fazer e o que a gente deve evitar durante a gestação. De forma geral, então,
a pessoa, a gestante, ela deve se manter sempre limpa e usando bons ornamentos, bem vestida no caso, né? Isso é considerado auspicioso, mas a limpeza é uma questão de higiene básica, né? Isso é dito durante todas as rotinas do Ayurveda. Enfim, a higiene está sempre mencionada lá. Mas fora isso, então, estar bem vestida, usar ornamentos, isso tudo é considerado uma questão mais auspiciosa. A mulher, ela deve, então, se fazer ações boas, ações que são consideradas, né, auspiciosas, engajar os seus órgãos de sentido em coisas boas. Então, ver coisas boas, ouvir coisas boas, cheirar coisas boas, cheiros bons, sentir o sabor de alimentos bons, né, sabores bons. Então, são todas coisas que a mulher ela deve fazer para que, porque principalmente ali a partir do 4º, 5º mês, que é quando o bebê ele começa a ter consciência, isso tudo é para a gente manter a mente do bebê estabilizada. Então, a partir do 4º, 5º mês, toda a gestação, né, mas principalmente a partir do 4º, 5º mês, é o momento que a gente está treinando essa mente do bebê. Então, é muito importante que a mulher, ela ouça músicas calmas para o bebê não vir muito agitado, não consuma muitos alimentos com sabores muito fortes para o bebê também não vir muito agitado, porque tudo isso vai formando a mente desse bebê. Então é bem interessante isso, né? A partir do 4º, 5º mês, quanto mais tranquila for a gestante, melhor vai ser para a formação da mente do bebê. Porque a gente está treinando a mente do bebê através dos nossos órgãos de sentido. A mulher ela deve ficar bem confortável, né, nos seus assentos, na sua cama, onde for que ela estiver, ela sempre deve estar confortável. Ela deve evitar, então, coisas ruins, né, cenários ruins, cenas ruins, cheiros ruins, alimentos ruins. Deve evitar qualquer alimento que seja excessivamente seco, ou então excessivamente velho, podre, picante, fermentado, tudo isso pode causar doenças gestacionais também, né? Isso vai incluir o não desenvolvimento correto do feto. Deve evitar qualquer coisa que vai promover raiva, medo, emoções ruins no seu corpo. E ela deve evitar se cansar excessivamente fisicamente. Alguns intérpretes do Ayurveda, eles vão dizer que gestantes não devem fazer exercício físico. Não necessariamente isso é uma regra, tá? Gestantes, elas podem fazer exercício físico, mas elas não devem se cansar excessivamente. Então, por exemplo, se a mulher ela fazia crossfit antes da gestação, pode seguir fazendo crossfit? Pode, numa intensidade muito reduzida. Hoje em dia nós temos profissionais que eles vão ser específicos para isso, eles vão acompanhar a gestante, né, nesses momentos e vão dizer exatamente qual a intensidade que ela vai fazer. Então sim, se tu fazia exercício físico, tu pode continuar fazendo, mas tu vai fazer numa intensidade muito menor, porque a gente não quer gastar o excesso da nutrição que o nosso corpo... Excesso não, né? A gente não quer gastar a nutrição que o nosso corpo tem em excesso para que a gente tenha essa sobra para a formação da placenta, para seguir nutrindo o feto. Então, a gente vai reduzir um pouquinho esse exercício físico para a mulher não se sentir exausta, porque o corpo dela já está trabalhando duplamente ali para a formação da vida desse bebê. E a gente vai evitar algumas questões que a gente faz nas rotinas do Ayurveda, né, dentro do Dinacharya, como massagem com óleos, massagem com pós, tudo isso vai ser evitado para que, porque novamente, né, um processo que o corpo ele deve ficar mais quietinho de alguma forma.
Então, tudo que estimula excessivamente o corpo, a gente vai evitar durante a gestação. É aconselhado que se evite durante a gestação. E por fim, a alimentação. O Ayurveda, ele vai dizer que, lembra que eu falei, né, que as mulheres elas emagreciam muito, elas perdiam muita nutrição, porque toda a nutrição do corpo delas ia direto para a nutrição do bebê. O Ayurveda ele vai dizer que durante a gestação a mulher ela tem que ser muito bem nutrida, principalmente com alimentos de fácil digestão e na sua forma mais líquida. Então vai entrar muito mingau de arroz, sopas, né, mingau de arroz com sopa de carne, porque a carne ela é extremamente nutritiva, né? O leite extremamente nutritivo e o ghee é uma das gorduras mais nutritivas que o Ayurveda vai trazer também. Então, basicamente, a dieta da grávida seria a base de ghee, arroz e leite. Isso está um pouquinho fora da nossa realidade hoje em dia. A gente não tem a carne da mesma qualidade, o leite, o ghee da mesma qualidade. O ghee a gente até consegue uma qualidade melhor porque ele é uma manteiga que ela é purificada, então a gente remove algumas coisas ruins dela, né? Então o ghee ele ainda seria uma boa gordura, mas basicamente dentro desses processos alimentares da gestante, a gente teria coisas que são muito nutritivas, oleosas principalmente, então tem que ter uma gordura boa, uma gordura saudável, que vai nutrir bem esse corpo, olear bem esse corpo, e essa gordura inclusive vai facilitar o processo de parto. E alimentos que sejam de fácil digestão. Então, uma gordura saudável de fácil digestão sempre tem que estar inclusa. A grávida ela pode seguir a sua alimentação, né? Desde que antes da gravidez ela já tivesse uma alimentação saudável, ela pode seguir com essa alimentação, tomar um cuidado para essa alimentação ela se tornar um pouquinho mais líquida e adicionar uma gordura leve e saudável, né, de fácil digestão. Então, fora essas dicas, né, alimentares que eu falei, alguns autores eles vão dizer que basicamente a gestante ela vai consumir arroz com diferentes acompanhamentos, porque arroz ele é muito nutritivo e ele é um dos principais formadores de rasa dhatu que a gente tem dentro do Ayurveda, né? Então seria o consumo do arroz com leite até o 3º mês. No 4º mês, arroz com iogurte ou com coalhada. No 5º mês, a gente volta para o leite e no 6º mês, arroz com ghee. Então, basicamente, né, não precisa ser exatamente essas substâncias, como eu falei, mas entender qual é o tipo de alimento que vai formar o melhor rasa dhatu, que vai nutrir o meu corpo da melhor forma. E daí a gente tem uma variedade de frutas, de gorduras, de cereais que podem fazer isso, né? Desde que eles sejam de leve digestão, leves para digestão e bastante nutritivos. Bom, aqui a gente finaliza então a palestra sobre entendimento da gestação, né, os processos que acontecem durante a gestação no corpo da mulher. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para vocês e sempre se lembrem, né? Aqui a gente vai sempre trazer algo associado a todo acompanhamento médico que a gestante já tem, então é sempre um plus, algo a mais para manter essa saúde e bem-estar da gestante, do bebê durante toda a gestação. Espero que tenha sido muito proveitoso para todos vocês e obrigado por me ouvirem até aqui.